Seja bem-vindo. Amém. Boa noite, boa tarde. Bora lá? Hoje eu quero fazer uma coisa pouco diferente da última vez, porque das primeiras semanas nós fazer mais ou menos versículo por versículo, on the stories in the livro de Daniel. Mas agora nós na final parte, 7 a 12 em livro de Daniel. Isso é de profecias em livro de Daniel, isso é de visões de Daniel. So 7, 8, 9, 10, 11 e 12. So the final 3 é uma visão. So 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E na final parte, eu fazer mais ou menos 2 semanas por capítulo. So fazer 2 semanas por 7, 2 semanas por 8, 2 semanas por 9, e then por the final também. Por quê? Porque em capítulo 7 você tem muita informação. Você mesmo em 8 e 9 tem muita coisa, bastante. E no final eu quero fazer mais ou menos das histórias, like em 7 e 8, falar com tudo dos versículos, e then depois eu voltar e falar com os símbolos, em 7 símbolos, em 7, 8, e nas profecias, nessas coisas. Do livro, isso é disponível agora. Vocês não têm o livro, você pode comprar. Minha esposa tem R$50. Isso tem tudo de coisas. Só 2 coisas não no livro. Eu escrevo pouco aqui, mas eu tenho fotos por você. Eu pode passar, mas eu explicar isso no momento. Mas hoje eu quero falar com os princípios da profecia. Now, isso de coisas você necessariamente entendeu antes eu falar com as profecias em Daniel. So, isso, eu não lembro essa palavra, framework. Momento. Qual é essa palavra, framework? Vocês conhecem isso? Framework. Estrutura, mais ou menos, estrutura, mais ou menos isso. Por quê? Porque quando eu comecei a falar de profecias e de visões e tudo isso informação, você não entendeu esses princípios, você pode não entender de profecias também. So hoje eu falo de princípios, eu falo muito com datas, e eu just falo breve resumo com tudo da história. So você pode, isso é da história, e then depois por 8 semanas, 9 semanas mais ou menos, eu explicar tudo de detalhes. Amém? Amém. Ok. So abra sua, se você tem o livro, você pode abrir seu livro por página 7. So eu em página 7 agora, isso é de princípios. Now, eu necessariamente falar uma coisa antes de eu falar a outra. Isso é da grande verdade que você necessariamente ouvir. Não existimos que ninguém, excetar nós crianças. Ok, isso é muito crianças. Isso é muito entendido, você necessariamente entendeu isso. Receba apenas o que você vê com seus olhos em sua própria Bíblia. Isso é muito importante. Não receba só porque eu falar. Não receba só porque outro pastor falar. Isso não é boa coisa. Só receba de coisas que você vê em sua Bíblia. De palavras que você vê, de verdades que você vê em sua Bíblia. Sua Bíblia não fala isso, não aceitar isso. Eu só falar coisas na Bíblia. Isso é importante porque quando eu aceitar Jesus e eu ouvir de pais antes de mim, da geração antes, eles falam muito diferentes coisas com o fim dos tempos. E eu just, eu aceitar, eu acredito isso. Por quê? Porque isso o pastor fala. Eles fazem milagres. Ele é grande pastor. Ele fala, isso é da verdade. Mas isso não é certo. E isso não sempre é verdade também. O pastor pode mover em milagres, mas não entendeu do fim dos tempos. Entendeu? O pastor pode fazer grandes cruzadas com 50,000 pessoas, mas não entendeu a palavra na Bíblia com o fim dos tempos nesse assunto. Mas
quando eu comecei a estudar isso, eu uau, isso é muito grande assunto. Tem mais de 150 capítulos em sua Bíblia com o assunto do fim dos tempos. Muitas pessoas pensam Apocalipse, Daniel, mas não, em sua Bíblia você tem mais de 150, quase 200 capítulos em sua Bíblia do focal e do fim dos tempos. E muitas pessoas não conhecem isso. Mas eu não acredito coisas com o fim dos tempos porque um pastor falou. E durante essa aula, eu comecei outra aula com o pastor Alisson no livro do Apocalipse em setembro. Vocês podem ver online porque essa é quinta-feira. Mas em essa aula, não acredito só porque eu falo. Acredita porque você vê a palavra em sua Bíblia. Só acredita coisas que você vê em sua Bíblia. Ok? Amém? E quando você falar com outra pessoa, não fala, pastor Cody fala. Não. Minha Bíblia fala ou não fala nada. Só isso. E durante tudo essas aulas, vocês me conhecem. Quantas vezes eu falo, outro pastor fala. Eu nunca faço isso. Porque você não tem fé porque outro pastor fala. Você tem fé porque sua Bíblia fala. Amém? Ok, so é necessário falar isso para vocês entenderem. Não só acredita porque eu falo. Você é necessário estudar sua Bíblia, ver em sua Bíblia, ler sua Bíblia. Ok, tem 8 princípios da profecia. Now, tem mais de 8. Vocês podem acreditar e escrever outros princípios também. Mas para mim, quando eu escrevo por Daniel livro, e eu escrevo Apocalipse também, isso é 8, muito, bastante importante, ok? Número 1. O número 1 princípio da profecia é da profecia na Bíblia é centrada em Jerusalém. Jerusalém centrada, isso é muito importante. Norte, sul, esquerda, direita, cima, baixo. Quando você lê as profecias na Bíblia, é Jerusalém. Quando você vê da nação em cima, Jerusalém vem em cima. Quando isso fala das pessoas no sul, não do sul do Brasil, amém? Não, Jerusalém vem em sul, ok? Jerusalém, Jesus fala, isso é da cidade do grande rei. Isso é da cidade dele. Jesus escolhe Jerusalém. Isso é da cidade dele. Quando você vê as profecias na Bíblia, número 2, isso é Israel focada. Tem a focal com Israel, mas Israel não é centrada. Ele não é o centro da história. Ok, qual é a diferença? Quando você lê na Bíblia, em Daniel, em Apocalipse, em Ezequiel, em Isaías, em Malaquias, em Obadiah, em Oséias, quando você lê tudo de profecias na Bíblia, as profecias não centradas com Israel. Não, tem uma focada, sim. Porque Deus criou uma aliança com Abraão, amém? Abraão, Isaac, Jacó, muda por Israel e os filhos de Jacó, a nação de Israel. Tem uma profecia, tem uma promessa em aliança com Israel. Amém. Amém. Em sua Bíblia, a Bíblia fala, quando Jesus voltar, 100% total, homem, mulher e criança em Israel, aceitar Jesus e receber salvação. Eles da primeira nação em the millennial, de 1000 anos, quando Jesus... Milênio, sim. Quando Jesus voltar, Israel da primeira nação, aceitar Jesus 100%, total, tudo. Nenhuma pessoa em Israel não aceitar Jesus. 100% tudo aceitar ele. So tem muitas promessas na Bíblia por Israel, ok? Nós orar por Israel, nós orar por a paz de Israel, nós participar na aliança Deus criou com Israel, com Abraão, mas isso não é centrada. Isso é muito importante. A centrada é Jerusalém.
Isso é da coisa. Quando Jesus voltar, ele entrar na terra, ele andar por Jerusalém. Não por Israel, por Jerusalém. Quando Jesus morar na terra por 1000 anos, ele é rei dos reis no mundo, por 1000 anos, ele morar em Jerusalém. Tem de Jerusalém na terra, tem de novo Jerusalém no céu. Eles conectaram muito, e eu falo isso depois na história, mas isso é da centrada da história. Porque na nova terra, no novo céu, no fim, no final, depois disso, depois de 1000 anos, quando essa terra e esse céu passou, e na nova terra e no novo céu entrar, a nova Jerusalém vai para a terra. E isso é quando o Pai e o Filho morar na terra. E você pode ver o Pai cara a cara. Amém? Ok, so isso é importante, porque muitas pessoas têm confusão quando você lê profecias, porque tem muitas coisas para Israel. Sim, mas isso não é focado. Isso é focado, mas isso não é centrado. Diferente. Ok, número 3. Cumprimento parcial na história. Ok. Eu explicar isso para vocês entenderem, just mais fácil. Em Livro de Daniel, capítulo 7, você tem uma parte da primeira besta. Você tem a segunda besta. Você tem a terceira besta, ok? E tem uma 4. So você tem em Livro de Daniel, capítulo 7, 1, 2, 3, 4 diferentes partes. Parte 1, boom, cumprido, final, isso é história. Número 2, já, cumprido, final, história. Parte 3, cumprido, final, história. Partial, no total. So Deus fala com Daniel visões. E nessas visões tem muitas partes. E parte da visões final. 1, 2, 3, final. Mas a visão não completa, não cumprida total. O porquê isso é importante? Porque quando você vê uma visão, uma muito grande, com 4 partes, e na primeira parte, bem, exatamente como Deus fala. Da segunda, mesmo, exatamente Deus fala. Terceira, exatamente Deus fala. Você pode confiar, Deus, verdade, 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 isso é verdade também. Não, isso é em frente, isso não cumprido, isso é no fim dos tempos. Mas quando Deus fala tudo da visão, em parte final, você pode confiar na final parte da visão cumprida no mesmo. Entendeu? Você entendeu? Ok. Por Daniel, tudo isso em frente. Ok? Mas por nós, tem parte da visões na Bíblia comprimido. E that's parcial. Também, você ouvir isso também, quando você vê visões em Daniel específico, é like capítulo 11. Em capítulo 11, você pode ver uma pessoa em esse momento, 400 anos antes de Cristo, e você vê uma pessoa em história e você fala, well, essa pessoa fazer isso, mas não fazer total, tudo. Entendeu isso? Quando Deus falar 10 partes, da pessoa fazer 10 partes. Não 8, não 9, 10. 10 a 10. Porque na história tem diferentes pessoas. E essas pessoas fazem as mesmas coisas. Destruir o templo, entrar no templo. Mas essas pessoas não fazem tudo das coisas Deus fazer. Deus fala. Deus fala 10 partes, da pessoa fazer 10 partes. Você pode ver uma pessoa fazer 5 partes. Mas isso não é da pessoa Deus fala. Vocês entenderam? Ok, vocês não entenderam, just levanta a mão e fala para, porque isso é importante. Número 4, da igreja vitoriosa.
Now, eu sei, muitas pessoas na igreja têm duas diferentes doutrinas, ok? Pessoas em uma parte da igreja acreditam que a igreja, o abatimento da igreja é antes da grande tribulação. Eu não acredito nisso, eu não concordo com isso. E durante Daniel, eu vou explicar porquê. Agora eu não falo tudo, mas só para vocês entenderem. Eu acredito que a igreja passou da grande tribulação durante todo o tempo. E o abatimento da igreja no fim, no final da grande tribulação. Isso é quando a igreja vai para o céu. Eu não acredito que a igreja não. Eu acredito que a igreja tem poder e tem vitorioso. Você é conqueror. E durante a grande tribulação, durante esse momento quando o diabo fazer grandes sinais, a igreja, no mesmo momento, fazer grandes sinais. E essas duas coisas fazer uma luta. Tudo bem, fala. Então, o período da tribulação, no caso, a gente está passando hoje ou não vai passar na tua crença? Eu explicar isso depois. Quando eu falar tudo da história, você entendeu. Mas eu não posso explicar tudo de detalhes hoje. Sim. Isso só resume. Mas eu que você entendeu isso, porque quando eu falo coisas com a grande tribulação, você necessariamente entendeu isso. Eu acredito que a igreja tem poder. O diabo embaixo de sua pés. Ele não venceu você, você venceu. Você venceu do diabo. E isso é importante porque no final, quando Jesus voltar, você vai para o céu, você voltar com Jesus, você governa na terra quando você voltar com Jesus para a terra. Mas eu vou explicar isso em um momento. Número 5, Deus, fala essa palavra de novo. Soberano, ok. Muitas pessoas, quando você lê do fim dos tempos, ou você ouvir uma pessoa, uau, esse é louco, é muito louco, o diabo fazer coisa. Não, Deus tem controle. Deus sempre em controle. Na história, você uau, Deus tem controle, mas isso é muito mal coisas. Sim, porque Deus em controle é não diferente do você tem sua própria vontade. Você pode escolher de coisas em sua vida. Só entendeu isso? Deus tem uma história e Deus fala em frente, profecia. Isso de coisas fazer na terra. Mas em sua vida, de coisas de fazer em sua vida depende que você escolha. Você decide, você concorda com o plano de Deus e recebe as promessas de Deus, ou você não concorda com o plano de Deus e você fazer coisas você pensando é melhor. As coisas em sua vida é sua decisão, mas isso não muda a vontade de Deus e o plano de Deus. Isso são mal coisas, são grandes problemas em coisas na Bíblia, mas isso é o plano de Deus. E depois em Daniel eu vou explicar porquê. Eu não vou explicar porquê hoje, mas só para você entender. Número 6, o plano de Deus é por salvação em tudo da terra. Tudo. Ok? Entendeu isso? Deus quer você salvo. Amém. Sim, isso é a vontade de Deus. Mas Deus quer salvo tudo do mundo. Em tudo a terra. Você vai para a África e você tem uma gazelle, leão, pode comer. Não é problema. Em poucos locais tem crocodilos e comer pessoas. Mas em 1000 anos, quando Jesus aqui, e ele é o rei dos reis no mundo, a criança pode dormir com a cobra. O leão e a caverna, a lamb. Tudo bem. A caverna, Jesus é caverna, ele é do lamb. Cordeiro, obrigado. Mas o leão e uma pode dormir no mesmo momento. Você não vê isso agora. O leão, ele comer, quer jantar.
Mas quando Jesus voltar, ele fazer salvação em tudo a terra. Também, durante a grande tribulação, quando Deus juiz, de anticristo fazer coisas, isso destruir tudo o mundo, tudo a terra. Mas quando Jesus voltar e salvou tudo a terra, renova tudo a terra também. Eu vou explicar isso mais depois. Mas número 7, por que nós estudar do fim dos tempos? Preparando. Porque a primeira coisa é quando você é estúpido, você não entendeu nada, isso é quando o diabo usar enganar, deception. Porque engano, porque você não sabe. Quando você não sabe, as pessoas falam, e você acredita errado, ok? Isso é a primeira. Depois você acredita errado, você tem ofensa. Tem ofensa com Deus e com pessoas. Oh, por que você fazer isso? É porque você não entendeu o plano de Deus. Ele fala 2000 anos antes. Isso é a história, para você preparado. Jesus fala em João 16, eu falo tudo isso coisas antes, por quando essas coisas começou, você não ofendida. Amém? Amém. So, isso é a razão porque tem enganar, tem ofensa, e quando a pessoa recebe a ofensa com Deus ou com a outra pessoa, você é separado. E isso é o problema. E no fim dos tempos, isso é uma das grandes sinais. Pessoas a parte da igreja, separado e falam, eu não quero Deus não mais. E separado na escola do anticristo, a escola do diabo. Por que uma pessoa na igreja pode ir à escola do diabo? Porque você não entendeu. Você não conhece a história, você não sabe. Se o diabo fala errado, você acredita errado, then você tem ofensa e você é separado. Isso é sempre do processo, com tudo coisa, não só do fim dos tempos, mas isso é da coisa no fim dos tempos. Isso é da razão nós estudar para preparando para permanecer fiel até o fim. Isso é da razão nós estudar isso. Eu quero preparar vocês, para vocês entenderem a história, por quando essas coisas começou, vocês não separaram. E vocês não negar Jesus, porque, eu não gosto disso. Não, eu quero vocês entenderem antes essas coisas. E, número 8, do final. Os sinais na Bíblia, específico no fim dos tempos, usar por duas coisas. Preparado para aguardar o retorno de Jesus. Quando você vê uns sinais, isso prepara você por quando Jesus voltar. Now, eu explicar isso com o pastor Allison muitas vezes, e eu sei vocês podem ter no YouTube, mas no canal do YouTube eu fazer programa Fim dos Tempos com o pastor Allison. E vocês podem ver isso e receber mais revelação nesse assunto. Mas eu falo com ele muitas vezes. Eu vou para São Paulo. Agora eu aqui, em São José, Santa Catarina. Você vê sinais, Balneário Camboriú, 5 km. Then você vê outros sinais, Joinville, 5 km. Then depois disso, você vê outros sinais, São Paulo, 500 km. E você vê diferentes sinais. E diferentes sinais, diferente importância. Poucos grandes, poucos pequenos. Mas tudo esses sinais fala quanto perto de quando Jesus voltar. E nós estudar os sinais e as profecias no fim dos tempos por conhecer quando Jesus voltar. Amém? Amém. Ok. Eu falo tudo isso de novo em um momento, mas eu quero falar com essas coisas. E falar da história. Eu tenho 2 fotos, pode passar para vocês depois. Eu tenho 2 fotos. Eu tentar fazer isso no livro, mas não pode, porque é muito pequeno. Mas, ok, tem 2 diferentes fotos, tem 2 diferentes coisas. Isso é
coisas eu escrevo, mas isso de coisas como datas. Now, isso datas importante por você entender as profecias durante Daniel. So, isso diferente datas importante. Número 606. So, 606 anos antes de Cristo, isso é Babilônia. Isso é quando Nabucodonosor vem. Lembra, eu falo isso muitas vezes. 603, isso é Daniel capítulo 2. Ok? So, isso não no livro. Algumas coisas. Oh, yeah, pouco de coisas no livro, mas não tudo. Algumas coisas. Yeah, the photos não no livro. Just saw the datas no livro, the photos não no livro. Mas, so 603 anos antes de Cristo, isso é Daniel 2. Ok? Depois disso, você tem 4 datas. Por Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 e Daniel 10, 11 e 12. Ok? Daniel 7, 553, 551, 538 e 536. Isso é 3 datas por visões em Daniel. Now, vocês não entenderam por que isso é importante? Quando eu chego nesses capítulos, eu falo. Porque você tem diferentes profecias na Bíblia com Jeremias. E Daniel estudar as profecias de Jeremias. E quando ele estudar Jeremias, ele recebe as visões. So, essa data é importante. Em todas as semanas eu falo qual data e qual é importante. Tem 2 outras datas aqui. Em 456 anos antes de Cristo, uma rei do Pérsia, de nome Artaxerxes. Ok? So, isso é da rei. Uma rei em Pérsia, so depois Babilônia e Pérsia, Artaxerxes. Ok, tudo bem. Você não necessariamente conhece agora. Mas isso é o nome da rei, Artaxerxes. Now, por quê? Porque ele fala... ele fala... Porque isso é pessoa importante e porque isso é data importante. Porque ele fala mandamento por construir o templo em Jerusalém. Esse templo final em 409 anos antes de Cristo. Essa data é importante porque você tem outras datas com Jesus. Quando Jesus nasceu, vocês conhecem? 0? Não. Jesus nasceu 3 anos antes. So, número 3 anos antes é quando Jesus nasceu. 27 anos depois, 27 anos depois de 0, isso é quando Jesus entrou. Isso é quando ele começou o ministério. E ele entrou a Jerusalém. 3 anos depois, lembra Jesus ministrou por 3 anos. 3 anos depois, em 30 AD, isso é quando Jesus morreu. Ele morreu, ressuscitou, vai para o céu. Ok? Essas datas, 456, 409, 27 anos, essas 3 datas importantes para vocês entenderem as profecias em Daniel. Deixa eu só colocar que senão o pessoal não vai entender, né? Porque ali está em inglês a tua abreviação Before Christ, né? Yeah. E ali seria AC. Yeah, AC. AC. Sim, AC and then B. E daí depois DC. Sim. So, exatamente, yeah. Porque daí o pessoal, não sei, né? Yeah, isso é pouco em inglês. Em the photos tem português. The photos tem português, isso é só em inglês. Mas just para vocês entenderem, 3 anos antes, Jesus nasceu, e then 30 anos depois, which is 27, isso é quando ele entrou a Jerusalém. 3 anos depois, isso é quando ele morreu. Morreu, ressuscitou, vai para o céu. Tudo essas datas são importantes para uma coisa, para você entender as profecias. Em todos os capítulos eu explicar isso. Eu disse que falar de resumo para vocês entenderem quais são fotos.
Tem 3 datas. Essa datas não na foto, mas você pode escrever agora em seu livro, você quer essas datas. 606 anos, isso é quando Nabucodonosor vem, primeira vez. 597, esse com Ezequiel, isso é a segunda vez Nabucodonosor vem. E then 586, isso é quando ele destrui Jerusalém. Essas datas não no livro ou na foto, just só para vocês entenderem. Ok, vamos falar com a história um pouco. Da outra foto tem a informação com a tribulação e a grande tribulação. Ok? So just só ouvir. Tem 7 anos. Isso começou. Dia 1. Ok? Vocês entenderam? Isso é dia 1. 7 anos depois, isso é o fim. Ok? Isso 7 anos, total 7 anos, tribulação. Ok? Isso é 7 anos. Metade, 3 anos e meio, isso começou a grande tribulação. Ok? So, tudo isso 7 anos de tribulação, do final, metade da grande tribulação, por 3 anos e meio. So, 3 anos e meio, ou 1260 dias. 1260 dias é 3 anos e meio, ou 42 meses. Ok? So, na Bíblia você ouvir diferentes coisas. Pessoas podem falar 42 meses. Ou 42 meses é 3 anos e meio. Em 3 anos e meio é 1260 dias. Tudo esses dias é da grande tribulação. Ok? Vocês entenderam? Você tem 7 anos, 3 anos e meio aqui, 3 anos e meio aqui. Da final parte, nós falamos da grande tribulação. Ok? Tudo bem? Ok. Depois da grande tribulação, você tem 30 mais dias. Ok? So 30 mais. Isso é de 30 dias do Daniel. Ok? So, 1260 e 30 mais, 1290 dias. So, em Daniel, você vê 2 diferentes coisas. 1260, grande tribulação. Quando você vê 1290, isso fala com 30 mais dias. Eu vou explicar porquê em um momento, just entender. 30 mais dias. So, depois da grande tribulação, você tem 30 mais dias. Antes Jesus voltar para a terra. Ok? Depois 30 dias, Jesus. Isso é quando ele é aqui. Isso é quando Jesus aqui na terra. Ok? Que é isso? Isso é 9 meses. So, dia 1, 9 meses depois. Que é 9 meses? Isso é quando o anticristo frustrado da aliança. Que é isso? Você não necessariamente entendeu tudo agora. Just só entendeu. Isso é 9 meses. 9 meses de Jesus, 30 dias depois da grande tribulação. Isso é total 2.300 dias. Ok? So 9 meses. Jesus voltar. Esse tempo é 2.300 dias. Isso é em Daniel também. Ok? Que é isso? 1.290 dias. So 30 mais depois da grande tribulação. Isso é de abominação da desolação. Ok? Eu vou explicar tudo isso. Isso é da razão nós estudar Daniel. Nós estudar Daniel porque Jesus fala em Mateus 24, quando você vê a abominação da desolação, Daniel fala, você entendeu quando eu voltar. Ok? So, eu vou explicar tudo isso em Daniel. Mas só por isso de 1.290 dias. Ok? Depois de Jesus voltar,
tem 1000 anos. Quando ele morar aqui na terra, em Jerusalém, ele é rei dos reis por 1000 anos. E depois disso, final, juiz, e nós vai para o novo céu e a nova terra. Ok? Vocês prontos? Eu quero falar da história. Ok? Nós, aqui. Ok? Nós muito aqui. Ok? Em momento, na frente, o anticristo fazer uma aliança com Israel. Quando ele fazer essa aliança, tem paz em todo o mundo. Não mais guerra em nenhuma nação em todo o mundo. Tem paz em todo o mundo. O anticristo fazer isso. Isso é a aliança. Ele fazer a aliança com Israel para tudo de guerras, tudo de lutas, tudo para no mundo. E nós começou um momento com paz em todo o mundo. Durante esse momento, Israel começou a construir o templo, o novo templo, em Jerusalém. Eles começaram a construir o templo. 9 meses depois, do anticristo, porque o anticristo tem o poder do diabo, ele não gosta de Deus. Israel construiu um templo por louvar Deus, e o anticristo não gostou disso. Ele começou frustrado. Ele não cobrou da aliança, ele just frustrado isso. Você necessário madeira para construir, você necessário uma coisa, e ele frustrado eles, mas não cobrou da aliança, ok? Just começou frustrado. Isso é uma grande sinal, porque a igreja pode falar, isso é anticristo. Por quê? Porque em 9 meses ele começou frustrado. Isso é sinais para nós, por quando nós pregar, ok? 3 anos e meio depois ele criou a aliança, ele cobrou da aliança. Isso é a abominação da desolação. Ele entrou no templo, porque Israel, final do templo, começou os sacrifícios, ele entrou no templo. Ele para de sacrifícios. Você não pode ofertar por Deus, não mais. Para de sacrifícios. Ele tem uma imagem, levar a imagem por o templo. Ele sentar no templo e falar, eu Deus. Me louvar ou eu mato você. Quando o anticristo faz isso, a grande tribulação começou. Você tem 3 anos e meio, 42 meses, ou 1260 dias, para a grande tribulação final. Quando a grande tribulação final, Jesus vai no céu. E na igreja, isso é abatimento. A igreja vai para o céu também. Jesus não vai para a terra, ele vai para o céu. Isso é quando ele passou no céu. Todos os olhos em todo o mundo vê Jesus. Da igreja, nós vai por ele. Isso é quando você recebe um novo corpo. Isso é da marriage, do casamento com Jesus. Isso é da festa com Jesus. Ok? Jesus vai no céu. A grande tribulação final. Da igreja, não mais aqui na terra. Por 30 mais dias, Deus juiz todo o mundo, toda a terra. Ele fazer juízes por 30 mais dias. E juiz do anticristo muito por 30 dias. Depois de 30 dias, Jesus, e a igreja, e todos os anjos voltar por a terra. Ele entrou na terra, ele destruiu Edom, yeah. No, Edom, yeah. Ele destruiu eles, e then ele começou, ele marcha por Jerusalém.
E esse momento é quando ele levar o anticristo e o false prophet, o profeta falso, por the lake of fire, the lago de fogo. E isso começou de 1000 anos quando Jesus está aqui. E nesse mesmo momento, quando eles vão para o lago de fogo, anjo vem com uma corrente, uma chain, e o diabo vai para a prisão. Quando Jesus, ele é rei por 1000 anos, o diabo em prisão por 1000 anos. Depois de 1000 anos, ele não mais em prisão. O diabo livre. Ok? Ele livre por pouco tempo. A Bíblia fala uma pouco breve season. 2 meses, 3 meses. Muito pouco tempo. Quando o diabo não mais em prisão, ele livre. 2, 3, 4 meses. Só isso. E o diabo, quando pessoas concordam com ele, vai para Jerusalém. E isso é quando o fogo do céu, desceu com o céu. E Deus mata todas as pessoas em aliança com o diabo. E nesse momento, isso é quando a terra e o céu passou. E todas as pessoas vão para the great white throne, the grande branco trono, com o Pai. E isso é quando o Pai juiz todas as pessoas. E as pessoas vão para o lago de fogo, novo céu, nova terra entrar, e nós morar na nova terra com o Pai e com o Filho. Ok? Uma mais coisa. E só lembra, isso salvou no YouTube, se você pode necessário voltar e ver isso de novo. Ok? Só para você entender. Eu não sei se vocês leem o livro do Apocalipse ou não. Eu tenho o livro por Apocalipse, pode chegar em uma semana. Eu comprar ele. Mas só para você entender. Em livro do Apocalipse, você tem 7 selos, 7 trombetas, e você tem 7 taças. Ok? 7, 21. Esse momento, dia 1 na tribulação, isso é o primeiro. O primeiro selo. Ok? Esse é o primeiro selo. Em livro do Apocalipse, dia 1. 1260 dias depois, 3 anos e meio depois, isso é o segundo selo. Ok? Grande tribulação, até o fim, isso é selo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trombeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do fim da grande tribulação, quando a igreja vai para o céu, o abatimento, o rapture, isso é 7 trombetas. Das 7 taças, do final, juízes de Deus, aqui, e 30 dias depois. So 30 dias depois da grande tribulação final, isso é 30 dias por as 7 traços. Isso é quando Deus juiz tudo do mundo, porque a igreja não mais aqui. Durante esse momento, da grande tribulação, Deus não juiz tudo do mundo. Parte. De abatimento, a igreja não mais aqui, total. Deus não juiz total do mundo. Por quê? Porque a igreja aqui. Durante a grande tribulação, Deus protege a igreja. Amém? Deus protege você. De juízes de Deus na grande tribulação, não por a igreja, é por o anticristo. Deus não juiz da igreja, Deus juiz do anticristo. Vocês entenderam isso? Ok. Uma mais vez, e daí eu final. Princípios da Profecia. Da centrada é Jerusalém. Todas as histórias, todas as profecias, Jerusalém. Tem uma focada com Israel, porque Deus tem uma aliança com Israel. E Israel aceitar Jesus 100% no final momento. Sim, quando nós estudar da história, nós podemos ver parte
de profecias comprimido, mas no total. 1, 2, 3, no total. Tem uma mais parte da divisão, isso porque ensina fim dos tempos. Da igreja vitoriosa, da igreja tem poder, do diabo embaixo de sua pés. Você venceu, ok? Você não necessariamente tem medo ou assusta nada. Você tem poder. O diabo não tem poder em sua vida. Amém? Número 5, Deus tem um plano. E esse plano completo. Sempre, Deus soberano. Ele tem um plano e esse plano vai para o mundo. Esse plano fazer em sua vida só depende das coisas que você escolhe. Você é necessário escolher uma vida em concorda com o plano de Deus. Número 6, esse plano fazer salvação em toda a terra. Não de só pessoas, de animais, de árvores, com tudo. 7, nós estudar o fim dos tempos, porque eu que vou ser fiel até o fim. Eu que vou ser fiel. Eu que você vai para o céu. Eu vai para o céu. Você que vai para o inferno, você pode, mas eu vai para o céu. E eu que preparo vocês para vocês fiel também nesse momento. E número 8, nós estudar dos sinais no fim dos tempos, porque eu amo Jesus. Esses sinais falam Jesus voltar. E eu que estudar porque eu animado por quando ele voltar. Amém? Eu sei vocês podem ter perguntas. Tem perguntas? Eu fiquei... A terra toda vai ser salva? Eu fiquei na dúvida sobre isso. Sim. O mundo inteiro, porque está escrito que o mundo inteiro será salvo. Sim, ok. Lembra, eu falo isso agora. E eu vou explicar isso mais depois, mas só para vocês entenderem agora. Em esse momento, do final da grande tribulação, quando a igreja vai para o céu, de abatimento, você salvou, você vai para Jesus. Amém? Amém. Se você aqui no mundo, você não tem salvação. Amém? Amém. Porque você tem salvação, você vai para o céu. Deus juiz todo o mundo. Depois, você voltar com Jesus para a terra. Eu só falo isso agora, mas eu não posso explicar isso tudo. Quando nós voltar com Jesus, Jesus mata tudo de reis, tudo de governos e tudo de guerras de todo o mundo. Você em uma aliança com o anticristo, você morre em um dia. Jesus mata todas as pessoas em todo o mundo. Em um dia, em aliança com o diabo, ou com o anticristo, nesse momento. Mas, lembra, Jesus marcha por Jerusalém. Quando ele, em Jerusalém, ou em the gates, the portão, Israel fala, você é o Messias, você é Jesus, você é Cristo. E nesse momento, eles abrem por receber Jesus. Quando tudo isso coisas fazer, só tem 2 pessoas na terra nesse momento. Você com o diabo, você morre. Só isso. Você com o diabo, você morre nesse momento. Ou você não aceitar o diabo e você não aceitar Jesus. Você aceitar Jesus, você tem um abatimento. Você aceitar o diabo, você morre. Se você tem pessoas aqui na terra, não fazer uma a outra. Mas quando Jesus voltar para a terra, depois ele mata as pessoas com o anticristo, Israel aceitar Jesus 100%. E nesse momento, isso não muito em Daniel, isso mais em Apocalipse e mais em Isaías também. Mas quando Jesus, o Rei dos Reis, em Jerusalém, necessário renovar todo o mundo. Porque todas as cidades destruí. Tudo, 100%. Nenhuma cidade mais. Todas as cidades destruí. Toda a água, sangue. Tudo problemas em todo o mundo. Não tem não mais árvores. Não tem não mais plantas. Não tem não mais frutas. Nada. Necessário renovar tudo. E quando Jesus, ele é o Rei dos Reis, por 1000 anos, ele renovou tudo do mundo, salvou tudo do mundo.
Lembra, quando Adão comer ou consumir com a árvore, e pecados entrar no mundo, sua Bíblia fala tudo a criação embaixo do pecado, porque Adão. So, Jesus não just salvou pessoas, mas salvou todo mundo, porque eles não mais embaixo dos pecados, quando Jesus voltar. Pecados só porque pessoas. Eles morreram. Agora, Jesus leva a salvação. Mesmo do jardim, em Gênesis 3, de novo. Entendeu? Tudo bem. Nesses 1000 anos, as pessoas já estarão julgadas ou viverão os 1000 anos aqui com Jesus para depois ter um julgamento? Fala a primeira parte uma mais vez. Nesses 1000 anos, as pessoas já serão julgadas ou viverão primeiros 1000 anos para depois serem julgados? Yeah, ok. Ou vai ser nesses 30 dias ali o julgamento? Tem 2 abatimentos na Bíblia. Tem 2. Uma aqui, por nós, da igreja, quando nós vai para o céu por Jesus. E then, durante esses 30 dias, Deus juiz do mundo, muitas pessoas morrem. Jesus voltar para a terra e mata o restante, mata todas as outras pessoas. O anticristo, o falso profeta, tudo isso. E then, o diabo vai para a prisão. Durante esses 1000 anos, por que você fazer pecados? Temptation. Tentação. Sim, você fazer pecados por isso. Porque o diabo faz isso. Mas o diabo, ele em prisão. Ele não vai mais tentar a terra. Por 1000 anos. Isso é só Jesus. Jesus, o Rei dos Reis. Não mais diabo, não mais demônios no mundo. Por 1000 anos. Mas depois desses 1000 anos, tem novas crianças, novas pessoas no céu, tem novas pessoas. E essas pessoas não têm a opção. É só Jesus por 1000 anos. Só por breve tempo, 2, 3 meses, 4 meses, o diabo livre, não mais em prisão. Por as pessoas têm a opção. Por vocês têm na escola, você quer continuar com Jesus ou você quer o diabo? E muitas pessoas na escola do diabo. So, as pessoas vão para Jerusalém por uma mais guerra, uma mais luta. Porque eles tentaram lutar Jesus. E quando eles, em todos os lados de Jerusalém, o fogo vai para o céu e mata todas essas pessoas. Mas eu vou falar muitos detalhes mais depois também. Esse julgamento para quem é? E no final do final? Para quem é esse julgamento? Quem será julgado? Quem será julgado? Ok. Entendeu? Ok. E nesse momento, na final parte quando a grande tribulação final, e vocês vão para o céu, ok? Depois de 30 dias, depois de 1000 anos, depois do breve tempo, 2, 3 meses mais ou menos, depois do diabo levar essas pessoas para Jerusalém, do fogo do céu, e Deus mata essas pessoas. Depois de todas essas coisas, tem mais outro abatimento. A igreja tem de abatimento aqui, porque nós temos vida. Tem vida, sim. Do final, tem mais. E esse abatimento por as pessoas que vão para o lago de fogo. Tem de mal pessoas. Eles recebem o corpo também. O abatimento, quando nós vamos para o céu, você tem um novo corpo glorificado. Eles recebem também. E no final. Eles recebem o corpo glorificado. Vai para o grande branco trono, com o Pai. Fala com o Pai, e o Pai fala, vai para o lago de fogo. So, por responder sua pergunta, sua juiz é 2000 anos antes, quando Jesus morreu na cruz. O juiz no final, aqui, na grande tribulação, por o anticristo. Por 30 dias, por o anticristo. Depois de 1000 anos, por o diabo.
Tudo isso é juízo, e tudo isso é coisas por de pessoas, mal pessoas com o anticristo, com o diabo. Apocalipse 20, versículo 5 fala: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. É o julgamento. Então, ali, esses 1000 anos, quem vai reinar são só os justos. Então, quando Jesus voltar na segunda vez, essas pessoas serão mortas e ficarão mortas até completar os 1000 anos, que é quando ele vai lançar Satanás no fogo e depois Okay. essa segunda morte. So, É isso? sua avó, morrer, ok? Onde eles agora? O espírito é no céu, mas não tem corpo agora. Eles só espírito agora, ok? A Bíblia fala eles dormem. Mas a Bíblia fala quando Jesus voltar no céu, na final parte da grande tribulação, as pessoas dormir em Cristo, eles levantar primeiro. E depois, nós aqui vai também. E tudo nós vai para o céu. E nesse momento, ok? De pessoas, mal pessoas não aceitar Jesus, e da mesma forma, eles dormem, mas eles não acordam nesse momento. Eles só acordam depois de 1000 anos. Antes do abatimento, você tem céu e você tem hell, inferno, ok? E pessoas morar em 2 locais, só espírito. E nesse momento você recebe o corpo, ok? Não mais você no céu com espírito, você no céu com o corpo, ok? Isso é o abatimento. Depois de 1000 anos, depois tudo, as pessoas no inferno recebem o corpo. E depois vai para o lago de fogo. Isso é muitos detalhes hoje. Eu vou explicar mais, mas... Só lembra também, no YouTube, eu tenho uma aula em Livro de Daniel, eu fazer na estátua do Pará. Vocês podem ver isso agora. E eu tenho uma aula em Livro do Apocalipse, na estátua do Pará. E em setembro eu começou uma aula em Livro do Apocalipse, quinta-feira à noite, com Alison em Campinas. So, eu tenho muito mais. Mas hoje já só de princípios, por você quase entender uma estrutura por o fim dos tempos. Por quando eu falar, você entendeu mais. Mais perguntas? Tudo bem? Alright, Pai, obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vejo vocês na próxima semana. Vai ser mais fácil depois, porque hoje já foi um pouquinho. Sim. Tem